partir de Romanos capítulo 7, versículo 19, que diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Nós vamos ler um pouco mais sobre esse texto depois, mas é muito interessante observarmos como Paulo, de forma muito honesta, humilde, sincera e clara, ele fala sobre um conflito que existe dentro do homem. E quando nós vamos falar sobre esse conflito, nós vamos perceber que há um conflito de vontade. E quando pensamos num conflito de vontade, nós vamos cair aqui nesse tema que é chamado de autossabotagem. Vamos pensar um pouquinho juntos o que seria isso. Autossabotagem, você vê ali a presença de duas palavras. A palavra auto, que é um prefixo usado para designar algo que lhe é próprio, que tem a ver comigo, com você, auto. E a palavra sabotagem, sabotagem nada mais é do que o ato de sabotar, ou seja, de dificultar, de prejudicar ou impedir que algo aconteça. De dificultar, prejudicar ou impedir que algo aconteça. Se auto tem a ver comigo e você, e sabotagem com uma ação de dificultar ou impedir que algo aconteça, autossabotagem, quando você junta as duas palavras, nada mais é do que agir contra si mesmo, do que você atrapalhar suas próprias tarefas, de você viver um conflito interior, como se fosse uma doença autoimune, um mecanismo de proteção autodestrutivo. É como se a autossabotagem fosse uma resposta a questões não resolvidas, mas que não te diz coisa nenhuma sobre o seu problema. Então percebe que só de tentar explicar, parece que nós nos sentimos ainda um pouco mais confusos do que já somos. A autossabotagem é um tipo de negação inconsciente por meio de ações voluntárias contra aquilo que afirmamos querer e planejamos alcançar. A autossabotagem é um estado de negação inconsciente, porém voluntária, decidida, escolhida, intencional, contra aquilo que você afirma querer e planeja alcançar. Então você planeja passar numa universidade, mas parece que ao mesmo tempo que você afirma querer, planeja alcançar algo dentro de você, trabalha contra aquilo que você almeja querer, e aí você vive esse conflito de uma vontade inconsciente contra uma vontade consciente. Alguém se sentiu assim? Que bom, temos 3 pessoas, né? Legal. Amém. A autossabotagem, então, é uma vontade inconsciente, que ela não é clara, ela está escrita na mensagem subliminar dos comportamentos, é algo que você não consegue perceber, mas ela afeta diretamente tudo aquilo que você afirma, tudo aquilo que você planeja, todas as metas que você coloca como objetivo. É quando trabalhamos por algo que acreditamos, mas inconscientemente parece que não queremos. E esse é o dilema que nós enfrentamos. O bispo Miguel Ochoa, ele tem um livro que fala de uma perspectiva cristã da autossabotagem. Inclusive, esse livro nós temos na nossa livraria, A Arte de Sabotar a Própria Vida. Ele diz assim: uma das maneiras de saber se você está autossabotando um plano é identificar se você está sempre buscando atalhos e evitando confrontos e desafios. Então existem alguns mecanismos de autossabotagem. Por exemplo, a vitimização é um mecanismo de autossabotagem. O que é a vitimização? É quando você tem esse querer inconsciente que trabalha contra o que você planeja alcançar.
E esse trabalhar contra tem como justificativa a sua dor, o seu sofrimento. E você fala, não, eu não faço, eu não posso, eu não mereço, eu não sou digno. Por quê? Não, você não sabe pelo que eu passei. Você não sabe o que eu sinto. Você não sabe o que é vir de onde eu vim. Então isso é um mecanismo que faz de você vítima da sua própria iniciativa. Então você quer, mas você não se sente merecedor e digno do que você quer. E dentro de você, por causa da vitimização, algo trabalha contra aquilo que você quer alcançar. E é importante você entender que isso é tão altivo quanto a pessoa que tem uma super autoestima sobre ela mesma. Porque o orgulho, ele pode te pegar por cima ou por baixo. Quando que o orgulho te pega por cima? Quando você tem um conceito elevado demais sobre você mesmo. Quando que ele te pega por baixo? Quando você tem um conceito menor demais sobre você mesmo. Porque em ambos os casos, você é o centro. Ou porque é importante, ou porque não é. Tudo vai ter que girar em torno do seu ego. Então o orgulho, cuidado. Às vezes existe uma ideia de uma falsa humildade dentro de uma vitimização que ela é tão altiva quanto aquela pessoa que é arrogante e tem um conceito elevado sobre ela mesma. Cuidado com a vitimização, porque isso pode te atrapalhar. Um outro aspecto interessante do autossabotador é a culpabilidade. É se sentir culpado. E isso é importante para você diferenciar o procrastinador do preguiçoso. Qual que é a diferença daquele que procrastina, daquele que é preguiçoso? É que o procrastinador sente culpa. Logo, o preguiçoso não. Esse é o problema. O preguiçoso é feliz. Ele não tem crise de consciência. O procrastinador, ele sabe que tem que fazer algo muito importante, mas ele não faz, e aí ele sente culpa. O autossabotador, ele tem esse lado procrastinador dele que deixa ele mal. Já se sentiu mal por ter que fazer algo e não ter feito aquilo que era importante fazer? Mas o preguiçoso, ele já é mais tranquilo. Ele não tem crise de consciência porque é o famoso sem noção, né? Então você perceber que a autossabotagem, ela parece que na maioria dos casos ela vai nos colocar nesse lugar de procrastinação. Porque uma das maneiras mais comuns de você sabotar um projeto é procrastinar aquilo que precisa ser decidido, procrastinar os passos que precisam ser dados, procrastinar aquilo que precisa ser resolvido. Então, muitas pessoas sabotam a sua vida, o seu processo de crescimento através da procrastinação. Então a gente viu o que é a sabotagem. Mas o que é a procrastinação? A procrastinação é o adiamento voluntário e intencional de algo importante, muitas vezes sem justificativa plausível, para que você faça algo de menor importância, porém de recompensa imediata. Mesmo tendo consciência das consequências do ato procrastinador. Então você vai adiar algo que é importante, mesmo sem ter uma justificativa plausível, para fazer algo menos importante, porém com uma recompensa rápida. Uma Netflix, um cinema, estão entendendo? Uma sonequinha, ou seja, isso te dá uma recompensa rápida, mas é algo, em termos de valor, importância e prioridade, muito abaixo daquilo que você sabia que tinha que fazer. Estamos juntos? E aí você entra num estado de culpabilidade, porque você sabia que aquilo não poderia ser adiado. Então você sabota por procrastinar. Então, e conclusão nós chegamos até aqui. Presta atenção. Primeiro, autossabotagem é quando a vontade está em conflito. Você percebe? Autossabotagem é vontade em conflito. É uma vontade inconsciente em conflito com uma vontade consciente. É algo que dentro de mim luta. Estamos juntos? Sim ou não? Então repita comigo: autossabotagem, vontade em conflito
Procrastinação é por estar em conflito, eu perco a vontade. Então, se a sabotagem tem a ver com o conflito da vontade, o conflito da vontade vai levar a um cenário de procrastinação. Porque por estar em conflito, parece que isso nos faz perder vontade. E o homem é um homem em conflito. E a primeira pergunta que eu te faço é: de onde vem essa estranheza comportamental? De onde vem essa esquisitice humana? Da onde vem esse tipo de comportamento? Alguns estudos dentro da área da psicologia, ao longo dos últimos anos, vão nos mostrar que a autossabotagem, ela costuma ser origem de traumas vividos durante a infância ou adolescência. A autossabotagem e a procrastinação, ela pode ter ali uma justificativa de vivências, de experiências pessoais traumáticas, paralisantes, palavras que foram ditas, situações que foram experimentadas e coisas que são muitas vezes enganos, mas que de tanto serem vivenciados parece que vão criando uma estrutura de aparência de verdade. É o que nós chamamos da teologia de sofisma. É uma mentira que de tanto ser dita passa a ser recebida como verdade. Então, de maneira indireta, essas experiências se transformam em comportamentos negativos que são ativados, estimulados em momentos específicos de decisão por sentimentos que mantêm você preso a essa experiência passada, a essa experiência traumática, a alguma circunstância de dor ou fracasso. Muito bem. A psicologia, ela tem o seu campo de observação. E essa é a explicação dentro do campo da ciência, da psicologia, que é muito importante para organizar as nossas emoções, organizar os nossos pensamentos. A psicologia tem o seu campo de observação, ou seja, ela tem ali um olhar. Você vai para um processo terapêutico, então ele vai perguntar sobre a sua infância, sobre os seus pais, depois sobre os pais dos seus pais. Então o campo da observação da psicologia, ele tem um limite. Até onde os olhos do ser humano ali podem alcançar. É um processo muito importante. A minha esposa é psicóloga e ela fala que todos deveriam fazer terapia. Não fazer terapia apenas quando você estiver mal emocionalmente, mas para que você não fique mal emocionalmente. Então, tá aí, a psicologia tem o seu campo de observação, mas nós estamos numa igreja estudando a Bíblia, e eu quero dizer que a teologia também tem o seu campo de observação. E o campo de observação da teologia, ele é mais abrangente do que da psicologia, porque a psicologia é o homem observando o homem. A teologia é tentarmos ver a realidade a partir da perspectiva de Deus. E aí você vai perceber algo muito interessante, que por mais que a psicologia nos ajude a organizar questões de vivências e dores e traumas que nos paralisam em mecanismos de sabotagem e procrastinação, parece que comparado com a teologia, estamos lidando mais com efeitos do que com causa. Estamos diante de questões secundárias e não primárias, porque a questão primária é que o homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Estamos juntos? E dentro desse lugar, dentro dessa realidade perfeita, há um agente sabotador chamado a serpente, e usa ali dos seus mecanismos de manipulação da verdade para sabotar o projeto de Deus para com o homem. Quando o homem cai nesse mecanismo sabotador da serpente, que usa o que Deus disse a favor do homem e não do propósito de Deus, quando sabota no sentido de manipular o conhecimento, trocar discernimento por conhecimento, verdade por mentira, a glória de Deus pela glória da própria imagem, e coloca o homem num lugar muito inferior ao seu original.
Dentro desse lugar limitado, dentro desse exílio do paraíso de Deus, o homem começa a sofrer dessa síndrome de autossabotagem. E aí nós vamos entender algo muito interessante. Nós vamos entender que o mecanismo de conflito dentro da vontade humana não tem a ver apenas com as suas experiências pessoais, com as suas vivências passadas, mas tem a ver com uma crise existencial de todos os homens. Por quê? Porque você vai perceber que a partir desse lugar agora em que o homem é senhor da sua própria vontade, a sua vontade se torna puro desencontro e conflito. E aí nós caímos nesse texto de Paulo, em que Paulo transborda honestidade de forma cristalina. Ele diz: bem sabemos que a lei é espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão ao pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Algo aconteceu dentro do homem que faz com que ele se torne puro desencontro. Algo acontece na natureza humana e que esse homem começa a viver em conflito. Algo dentro dele parece que desalinha, sai do eixo. Ele diz: se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Ele começa a dizer que essa crise, esse conflito de vontade, faz parte da natureza do homem separado da presença de Deus. E isso tem a ver com todos os homens, e não só com aqueles que tiveram histórias tristes. Todo homem vive uma crise interior. Olha que interessante, estava estudando algo com os alunos na academia essa semana, que nos ajuda a entender um pouco melhor isso. Vamos abrir um parênteses aqui, em Gênesis capítulo 3, quando retrata ali a queda do homem. Olha só o que a palavra diz aqui no versículo 16, Gênesis 3,16. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Quem a dominará? O marido ou o desejo? Quem é o assunto? Está falando sobre a mulher e a sua estrutura de desejo, ou está falando sobre o marido? Repita comigo: quando leia o texto e o texto não fica claro, continuo lendo o texto. Porque no capítulo seguinte, olha o que diz, capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Dominar quem? Ele tinha que dominar quem? Ele dominou? Então ele foi dominado por quem? Estão entendendo? É a mesma coisa. Esse homem passa a perder a sua inteligência, a sua espiritualidade, que é a iluminação da razão, para tomar decisões com discernimento, não apenas conhecimento. Estão entendendo? Nós compramos conhecimento, mas perdemos discernimento. Se o homem tivesse ficado com discernimento, ele saberia dizer o que é o bem e o que é o mal. Mas ele trocou o discernimento por conhecimento. Quando ele agarra o conhecimento, ele perde o discernimento. E aí ele não tem mais como lidar com os seus próprios ímpetos.
com suas próprias paixões, com seus próprios desejos. E aí esse homem entra numa crise de vontade. Porque eu sei o que devo, mas faço o que quero, e o que quero não é o que devo. Maldito homem que sou! Estão entendendo? Estão entendendo de onde que veio a sabotagem? Não veio das palavras que o seu pai falou para você, filho. Vem da sua natureza. E por meio do Evangelho, em Cristo Jesus e o Espírito Santo, nós podemos resolver isso. Aleluia. Primeira coisa que eu queria que você entendesse nisso é que uma resposta teológica para a autossabotagem e a procrastinação humana é ter consciência da vontade de Deus. Se autossabotagem e procrastinação fala de uma crise de vontade dentro de mim, eu preciso entender que há uma vontade além de mim, que resolve a minha crise de vontade. Porque a minha crise de vontade é resultado da minha rebelião contra a vontade suprema de Deus. Uau! Primeira coisa, autossabotagem, conflito de vontade. Procrastinação, perda de vontade. A solução é consciência de que há uma vontade de Deus. Outra coisa importante, a vontade está registrada no livro sagrado. Estamos juntos? Repita comigo. Deus tem uma vontade. Ele registrou ela num livro. Está ajudando ou não? Estou entendendo? A minha missão é deixar você nessa manhã sem justificativa para procrastinar a mudança da sua vida. Há uma vontade soberana de Deus registrada no livro sagrado, encarnada no Filho e demonstrada por meio do exemplo. Uau! Lembre-se de algo. Deus nunca, jamais te pedirá para fazer algo que Ele não tenha demonstrado antes. Desde o princípio é assim. Quando Ele fala, cultiva, Ele primeiro plantou para ver como que era feito. Estão entendendo? Cultivar nada mais era do que dar continuidade àquilo que Ele viu o Senhor começando. Isso é lindo. Jesus veio para encarnar a vontade de Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para ser, manifestar e mostrar como é confiável viver a vontade de Deus. E mesmo que você vá às profundezas mais terríveis da terra, o Pai com as suas mãos o levantará. Uau! Não ter medo de nada, porque eu confio na vontade do meu Pai. Uau! Isso é lindo. Deus Pai tem uma vontade, está no seu livro, e ela foi mostrada, revelada no seu Filho. Se somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus, e estamos olhando atentamente para Jesus, para fazer como Jesus. Estamos juntos? Deus Pai tem uma vontade, a vontade está no livro, foi mostrada na prática, no testemunho de Jesus, é ensinada a nós aqui e agora por meio do Espírito Santo. E pode ser experimentada como um testemunho antecipatório do reino que está vindo nos encontrar. Porque nós podemos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Experimentar é provar uma parte daquilo que será eterno e para sempre. Tem alguém aí? Aí você me pergunta, mas como que eu vou me conectar nisso? Alguém perguntou para Jesus, Jesus, você tem uma oração? Ele falou, tenho. Ele falou, ensina. Ensino. Algo muito interessante precisa ser observado. Atos 1:1 fala que Jesus fazia e ensinava. Repita comigo, fazia e ensinava. Isso quer dizer que quando ele ensinava algo é porque ele já tinha feito antes. Porque para ensinar primeiro ele fazia. Estão entendendo? E quando perguntam para ele, ensina-nos a orar, ele vai ensinar a oração que ele, porque ele faz e ensina. Então Jesus tinha uma oração. Olha que lindo isso. Jesus nos ensina como ele orava.
Cuidado, quando ele fala de não fazer vãs repetições, ele está dizendo que existem vãs repetições, mas não a que ele fazia. E como que ele ora? Ele ora no sentido de que a sua mente e o seu coração estão voltados para isso continuamente. Então ele ora para que o reino, o governo do Pai venha sobre a terra. Pai nosso que estás no céu, santo, distinto, elevado, belo é o seu nome. Venha o teu governo. Seja feita a sua na terra como nos céus. Deus tem uma vontade, ela está no livro, foi exemplificada em Jesus, é ensinada pelo Espírito, é experimentada por nós agora, e nós oramos todos os dias para que Ele nos faça lembrar: faça-se a sua vontade, faça-se a sua vontade, para que o seu reino se manifeste na terra. Uau! Parece que as crises de conflito na sua vontade vão se perdendo, quanto mais você ora para que a vontade dEle seja, para que a vontade dEle opere. E aí nós vamos chegar num nível de que Paulo fala aos filipenses dizendo: ei, que Deus opere em nós. A palavra operar é a palavra energel, é tipo ativar, colocar na bateria, sabe? Sabe quando um motor morre, você faz a chupeta no motor? Faz... Essa é a palavra, energel. Que Deus opere em nós o querer e o fazer segundo a sua, para que sejamos filhos irrepreensíveis e culpáveis, que brilham no meio de uma geração corrompida e perversa. Uau! Tem alguém aí? O que eu quero te dizer é que, se há uma vontade de Deus, se ela é perfeita, se ela está no livro, se ela foi demonstrada em Jesus, ensinada pelo Espírito, e oramos todos os dias por ela, você procrastinar já não é fraqueza, é pecado. E eu não estou falando de procrastinar no sentido de você adiar um compromisso importante da sua agenda, mas estou falando de você procrastinar algo importante da agenda de Deus para você. Estão entendendo? Não estou falando das minhas crises de vontade, daquilo que eu planejo, mas o meu próprio ego em conflito com a minha própria dor trabalha contra o que eu mesmo quero. Eu não estou falando dessa confusão natural do homem não regenerado. Eu estou falando de alguém que entendeu que há uma vontade, e essa vontade é de Deus, é perfeita, está escrita, foi encarnada, me é ensinada. Eu oro por ela, aí chega na segunda-feira eu procrastino. Não a minha agenda, mas a agenda de Deus para mim. Numa cidade, num tempo, numa nação, numa geração. E ficamos anos parados no mesmo lugar. Olha só o que diz na sua Bíblia, Tiago capítulo 4. Atendei, pois, agora. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser. Olha aí, a vontade dEle. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se há uma vontade de Deus, ela está no livro, Jesus demonstrou na prática, o Espírito ensina. Eu posso experimentar, oro por ela, e de repente eu saboto. Isso já não é mais fraqueza, isso já não é mais psíquico, isso agora já é espiritual. Estão entendendo como o negócio fica um pouquinho mais sério? Há uma vontade de Deus, querido. Minha nossa oração é para que você não se omita mais. Paulo, escrevendo a carta secular chamada Carta aos Efésios, ele diz: não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas.
Você precisa entender algo, né? Que a omissão ela é pecaminosa, que o silêncio é omissão permissiva, que é cumplicidade ativa, porque calar é consentir, consentir é aprovar, aprovar é cumplicidade coparticipativa. E nós precisamos sair desse lugar de cumplicidade como se não fôssemos responsáveis pelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer no nosso mundo. Tem alguém aí? A nossa oração é para que aconteça algo maravilhoso, um milagre. Qual o milagre? Um milagre que a gente vá se afastando desse lugar de carnalidade que Paulo vai falar, que sou carnal e por isso que essa carnalidade me traz tanto conflito. Carnalidade fala do não desenvolvimento da espiritualidade. E você fica preso num lugar de conflito. E conforme você vai saindo desse lugar de imaturidade, de desencontro, você vai desenvolvendo a capacidade de ouvir, de perceber, de discernir. Você sai dessa síndrome persecutória que parece que Deus está contra você, de que Deus está perseguindo você, e você começa a perceber que há uma sinergia trinitária do Filho que intercede diante do Pai pelos santos, e o Espírito que ensina os santos a orar, para que entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uau! Todas as coisas. Por quê? Porque a vontade de Deus não é uma coisa subjetiva, que eu fecho o meu olho platônico para tentar encontrar em algum lugar, numa esfera espiritual. A vontade de Deus é o meu lugar de nascimento. João 1 fala que aqueles que creram no seu nome, o seu nome é a salvação de Deus. Aqueles que o receberam têm o direito de serem feitos filhos, se tornaram um novo tipo de gente, com uma nova natureza. E ele continua dizendo, eles não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Eu não busco a vontade de Deus, eu nasci da vontade de Deus. Uau, cara! Se eu nasci da vontade de Deus, não é uma coisa que se busca, é só alguma coisa que se vê. É uma realidade que se experimenta, não algo subjetivo, aleatório, descolado, que se busca fora da vida. Nicodemos fala, Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino? Você precisa mudar o seu lugar de nascimento. Você nasceu da Jerusalém de baixo, você precisa nascer da Jerusalém de cima. Ele fala, se você não nascer de novo, você não pode ver. A palavra novo ali no grego é do alto. Se você não nascer do alto, se você não nascer de novo, de uma nova natureza, de uma nova realidade, você não vai conseguir compreender e ver o mundo pela perspectiva de Deus. Vai continuar vendo o mundo a partir da perspectiva que os seus olhos naturais podem alcançar. A perspectiva psicológica. Tem alguém aí? O que é lindo é que conforme você vai interagindo, orando como Jesus, Senhor, seja feita a sua vontade. Entender que há uma sinergia espiritual entre céus e terra, para que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sou vontade de Deus. Todas as coisas na minha vida cooperam para o propósito da vontade de Deus. Estão entendendo? Que lindo isso. Repita comigo, todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. É uma questão de perspectiva, se você está vendo como Deus vê. Porque aquilo no momento pode não ter motivo de alegria, mas no fim vai produzir fruto de justiça. Porque o Pai corrige a quem ama para que vivamos segundo a sua vontade. Repita comigo, todas as coisas. Sabe o que significa isso no grego? Todas as coisas. Sabe o que significa isso no hebraico?
A irmã já está fera no hebraico. Sabe o que significa isso no latim? No inglês? Todas as coisas. Tudo. Uma vontade. Uau! Sabe o que isso vai trazer? Shalom. Shalom, cara. E aí vai acontecer algo maravilhoso, porque o que você quer, a sua vontade, ela vai começar a sincronizar com a vontade de Deus, ao ponto de você perceber que não tem mais a sua vontade. Uau! E aí você vai perceber que, o que eu quero é o que Ele quer. O que Ele quer é o que eu quero. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês, vocês vão orar, vão fazer, e as coisas vão acontecer. Não há mais sabotagem, não há mais conflito. Há um fluxo. As coisas simplesmente vão começar a acontecer. Olha que lindo, um exemplo. Jesus em João 17 diz: Pai, a minha vontade, ele está dizendo, a vontade dele, Jesus, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que você me deu, os meus discípulos. Jesus disse, a minha vontade é essa, onde eu estou, quero todo mundo comigo, não quero perder ninguém. Ok, agora olha ele falando sobre a vontade do Pai. A vontade de quem me enviou, o meu Pai, é essa: que nenhum se perca de todos que Ele me deu. É a mesma. A gente vai sair desse lugar de conflito, de confusão, quando a gente entender que Deus tem uma vontade, ela está escrita no livro, Jesus mostrou como viver, o Espírito ensina, e nós oramos todos os dias para que ela se cumpra. E vamos ver que nós vamos experimentando shalom e estabilidade na nossa vida, e vamos chegar ao lugar de sermos bem-sucedidos em tudo que fomos realizar. Porque não há relato de procrastinadores bem-sucedidos. Aí eu te pergunto, o que seria sucesso? O sucesso teria a ver com as coisas que eu conquistei para mim, ou as coisas que eu cumpri de Deus? Estão entendendo? Se você pensar sucesso pelo que você conquista para você, você vai me dizer que a crucificação foi um ato de autossabotagem. Mas se você entender que sucesso não é o que eu conquisto, mas o que eu cumpro, foi bem sucedido, porque ele cumpriu tudo o que estava escrito ao seu respeito. Estão entendendo? Sucesso não é o quanto eu conquisto, o quanto eu tenho, mas o quanto eu cumpro. Ao ponto de chegar como Paulo, no final da sua vida, dizer, guardei a fé, cumpri a carreira, consegui. Alguém bem-sucedido é alguém que entende que tem algo a cumprir, que algo foi dito ao seu respeito para o tempo em que ele está inserido, algo precisa ser cumprido. Nós nascemos para cumprir algo. Quando Paulo se converteu, seus olhos se abriram, alguém disse para ele, antes do seu nascimento, Deus te fez existir para cumprir algo. E nós não podemos procrastinar a agenda de Deus. Mac Anderson, um pastor que esteve aqui conosco no ano passado, ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse, a pior coisa que pode acontecer na vida do homem é ele ser bem-sucedido naquilo que Deus não lhe falou, e ser bem-sucedido onde Deus não lhe colocou. Por isso que nós estamos aqui falando da presença de Deus, da vontade de Deus. Tem alguém aí? Paulo vai explicar, querido, que esse conflito é um conflito de natureza, e ele fala que esse conflito, ele existe por causa do domínio da sua carne, mas ele vai dizer depois no capítulo 8 de Romanos, versículo 9, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ele vai dizer que, além de ter a consciência de uma vontade,
é ter consciência de que há uma presença em nós, de que nós não estamos sozinhos, que não precisamos ser reféns do medo. Tem alguém aí? Que nós podemos nos lembrar do que foi dito no Salmo 23: se o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Seja nos pastos verdejantes ou no vale da morte. Por quê? Porque sempre está comigo. Há uma vontade, e nós não estamos sozinhos, aleatórios, soltos à própria sorte no meio de uma vontade. Ele está conosco. Ele enviou o seu Espírito que está aqui agora, esperando para trabalhar em mim e em você e preparar a igreja para ser a igreja gloriosa dos últimos dias. Nós não podemos mais procrastinar a agenda de Deus. A psicologia, ela pode fazer uma reforma na sua vida, mas a teologia vai fazer uma restauração na sua vida. Reforma é pegar o estragado e dar uma melhorada. Restaurar é minuciosamente, artisticamente, fazer voltar a ser como foi criado. Uau! Restaurar, para que sejamos como fomos criados para ser. Abrão era produto de uma sociedade altiva, que queria tocar o céu pela sua própria força, e o nome dele significava pai exaltado. Por que o homem exaltado? Porque ele era produto de uma cidade que queria exaltação. Quando ele entra no processo de Deus, Deus muda o nome e significa agora um pai abençoador. Estão entendendo? Você vai perceber que a procrastinação, ela sabota a oportunidade de ser uma bênção. Por quê? Porque é a sua vontade lutando contra uma vontade que está acima da sua vontade. Paulo fala aos Coríntios: se prego de livre vontade, muito bem, tenho recompensa. Mas se não tenho vontade, prego mesmo assim, porque pesa sobre mim a responsabilidade de um dispenseiro de Deus. Há uma vontade que está acima, e essa vontade vai resolver esses conflitos que estão dentro. E nós vemos aqui 3 oportunidades de salvação. Primeiro, a oportunidade de você ser salvo de você, salvo da sua vontade, salvo desse lugar de conflito, trazido da obscuridade, do domínio das trevas para o reino do Filho amado. Tem a oportunidade de você parar de negligenciar tão grande salvação. E tem a oportunidade de você renovar a esperança na salvação que há de se completar. Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Tem gente que já foi salva, mas parou de desenvolver a sua salvação. E perdeu a esperança da salvação que há de se completar na glorificação dos nossos corpos. Estão entendendo? Porque nós somos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Há uma história, nós precisamos renovar o nosso compromisso com essa tão grande salvação. Não negligenciarmos tão grande salvação. Quero te dizer uma última coisa. Quando nós saímos daqui e entendemos que quando fazemos o que está escrito, já fazemos o que está abençoado. Presta atenção. Quando você faz algo que Deus disse para fazer, o que você está fazendo já está abençoado, porque o próprio Deus disse para fazer. Estão entendendo? Quando Deus diz para Abraão, sai, a saída já está abençoada, porque foi Deus que mandou sair. Estão entendendo, gente? Agora, quando eu faço aquilo que eu quero, eu tenho sempre que pedir para que Deus abençoe. E a minha preocupação é que eu vejo a gente o tempo todo orando para que Deus abençoe. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Parece que a gente está ainda tentando convencer Deus de que a nossa vontade pode ser tão boa quanto a dele, mas só a dele é boa, perfeita e agradável, querido. Que Deus venha pacificar o seu homem interior.
E entender que a paz não depende das circunstâncias, porque o mundo pode estar caindo, mas se eu entendi a vontade de Deus, o meu interior vai experimentar uma paz que vai além da razão humana. Esse lugar de descanso, de sanidade, de ordem, em que somos governados pelo Espírito, numa realidade chamada graça de Deus. Isso faz sentido para você? Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Eu queria deixar aqui uma dica prática. Repita comigo: Deus tem uma vontade. Ele registrou no livro. O que isso significa? Que você não pode mais procrastinar ler o livro. E não é só ler, é estudar, conhecer. Estão entendendo? Como que a gente quer conhecer a vontade de Deus se a gente não conhece o livro onde Ele falou sobre ela? Quero te encorajar. Não procrastine o seu tempo com Deus, querido. Por onde começar? Por onde Jesus falou, orando. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu queria te indicar também 2 livretos. Que eles são impactantes na mesma proporção que são pequenos. Plena Satisfação em Deus, John Piper. Ego Transformado, de Timothy Keller. São livretos. Por que eu estou falando isso? Porque para vencer a procrastinação você pode começar a ter novos pequenos hábitos, criar, dar pequenos passos. Comece a fazer algo, querido. Saia daqui nessa manhã decidido a mudar esse quadro, em nome de Jesus. Eu não estou falando de negociar a sua agenda, estou falando da agenda de Deus para você. Os pensamentos são maiores. Os pensamentos e os planos de Deus para você são maiores. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Abraão achava que Isaac era só um filho. Ah, Deus vai me dar um filho. Ah, Deus me ama, a minha família é abençoada. Vamos tirar foto para a campanha da margarina. Não, ele está dizendo: Abraão, você não entendeu, velho. Olha para o céu, tenta contar. É maior. O que eu estou fazendo é maior. É maior, é maior. E você faz parte disso. Amém, querido? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Sua palavra que flui como um rio de vida em nossas almas secas, necessitadas de refrigério. Como uma chuva, um orvalho, cai sobre a terra. Eu abençoo a semente que foi lançada aqui nesse terreno e que produza, que frutifique. Frutifique, Senhor. Que não haja nenhum empecilho para que essa palavra prospere dentro de cada um de nós essa manhã. Pai, nós nos arrependemos nessa manhã. Traga sobre nós uma convicção profunda, uma convicção racional, espiritual, emocional, de que a nossa vontade precisa se render, de que a nossa vontade precisa perder para o Senhor. O teu modo de agir é melhor, a sua vontade é perfeita. Nos arrependemos, ó Pai, da nossa vontade, da nossa rebelião,
da nossa autonomia, de vivermos todos os dias da semana, tomarmos tantas decisões como se você não existisse, como se o Espírito Santo, que é Deus conosco, não estivesse ali para nos ensinar como fazer as coisas. Nós nos arrependemos. Nessa manhã nossos corações se voltam para Ti, Deus. Nós levantamos as nossas mãos como um sinal de rendição. Tu és soberano. Tu és o soberano. Tu és Deus soberano, absoluto. E Pai nosso que estás nos céus, santo é o Teu nome, distinto é o Teu nome, mais elevado que todos os deuses criados pelos homens. Nós clamamos juntos numa só voz: venha o Seu governo, venha o Seu reino, seja feita a Sua vontade. Alinhe a Sua vontade com as nossas vidas. Que seja feita a Sua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Com relação ao pão de cada dia, que possamos entender que a Sua vontade é que nos nutre, a Sua vontade nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos dependentes do que comer, do que vestir, porque o nosso Pai sabe de tudo que precisamos, e nós buscamos em primeiro lugar o Seu reino, a Sua justiça, a Sua vontade, e todas as coisas fluem. Nos ajuda a perdoar, não nos deixa refém, escravos de dor, de orgulho, de ressentimento. Que se abra um novo ciclo de bênção na nossa vida. Nós cravamos a cruz no nosso passado, que abre um novo caminho para o nosso futuro. Obrigado pela graça que perdoa. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe ser dominado pelos desejos e paixões da carne, mas que a Sua vontade vença, a Sua vontade prevaleça. Preciso de Ti.